Perfeito, então vamos dar início ao webinar. Gostaria de agradecer a participação de todos pela inscrição e pela assiduidade hoje à apresentação. Eu quero trazer para vocês alguns temas, eu quero trazer para vocês a questão de quantificação de benefícios, né? Esse é um dos temas que ele está bastante em voga, ele está sendo bastante requisitado hoje, especialmente no contexto que a gente está vivendo de economia nacional na verdade, até da própria evolução, evolução como um todo, de pressões que a gente sofre internamente e externamente da empresa. Então, cada vez mais é demandado da TI a capacidade de provar valor e quantificar os benefícios que a TI traz para o negócio nos projetos. Então, eu quero apresentar para vocês hoje algumas formas e como a Pelsar tem atuado junto com os seus clientes, buscando formas de quantificar os benefícios dos projetos e provar o valor das iniciativas de TI. Tá? Aqui uma breve apresentação minha. Meu nome é Rafael Stecanella. Quem tiver interesse pode me procurar, estou no LinkedIn, pode me adicionar ali, que eu tenho conteúdo com frequência e a gente pode ir mantendo contato por ali também. Tá? Então, falando um pouco da Pellissari, falar rapidamente, antes da gente iniciar, a Pellissari é uma empresa de consultoria com enfoque em SAP. Nós estamos no mercado já há 17 anos, né? Aqui tem alguns exemplos de prêmios que a Pellissari recebeu, sem que eu me delongue muito, né, na apresentação desses prêmios. Esses prêmios atestam basicamente o comprometimento da qualidade, o comprometimento da Pellissari com a qualidade nos serviços que ela presta para os seus clientes. O reconhecimento dos seus parceiros, entre os principais parceiros da Pellissari é a SAP, que reconhece a nossa qualidade nos serviços e qualificação da equipe, e também o comprometimento da Pellissari com a qualidade e respeito aos seus funcionários. Então a gente já foi ranqueado ali como uma das melhores empresas para trabalhar pela Great Place to Work. Ok? Então, partindo efetivamente para a nossa agenda da apresentação. Hoje a nossa proposição de agenda eu vou mostrar sobre os desafios da TI, quais são os desafios que a TI enfrenta no momento, falar sobre priorização, de como a gente poderia priorizar, como a gente deveria ou poderia trabalhar para priorizar esses desafios, todas as demandas que a gente tem dentro da TI, falar um pouco mais sobre a evolução do papel da TI no negócio das empresas. Eu quero trazer para vocês um case que a gente fez junto com o grupo Randon, e falar um pouco sobre a estrutura de valor, onde quantificar os benefícios e trazer para vocês um framework para quantificação de benefícios, para que a gente possa fazer a prova de valor e construção dos business cases e embasamento para investimento em projetos grandes ou pequenos deixa eu só verificar aqui. Deixa eu ver aqui, o Elder, pelo que eu vi, o Elder está com o microfone aberto também. Ok, todos conseguem me ouvir normalmente agora? Perfeito, então vamos dar continuidade. Ok. Então, falando aqui sobre os desafios da TI para o negócio. Eu gostaria que todos fizessem um exercício agora de pegar os últimos 12 meses ou pegar o exercício do ano passado e colocar em perspectiva isso e avaliar se todos os projetos, sejam eles minors ou major enhancements que a gente tenha feito, esses projetos que foram priorizados e foram realizados com a ajuda da TI, eles eram realmente aqueles que eram mais importantes para o negócio? Ou seja, quando a gente avalia lá o que estava como objetivo estratégico da empresa, como estava como visão da empresa, esses projetos estavam claramente, os projetos que a gente realizou no passado, eles estavam claramente relacionados com aquilo que era mais importante para o negócio? Outro ponto importante, esses projetos que a gente realizou,
a gente, como TI, foi capaz de, após implementar esse projeto, rastrear e avaliar qual foi o retorno para o negócio para cada um dos projetos, seja isso em redução de custo ou em prevenção de custo, ou mesmo na geração de novas receitas, a gente consegue rastrear isso em relação aos projetos que foram realizados. Um outro ponto importante, se eu avaliar esses projetos, eu consigo identificar qual foi o indicador que foi impactado, aquele indicador estratégico da empresa, que a empresa oficialmente mede, eu consigo saber qual foi o impacto que esse projeto trouxe para esse indicador, ou seja, se eu pegar, por exemplo, o DSO, Days of Sales Outstanding, lá, que é o tempo de venda pendente, lá, o tempo de dias de venda pendente. Eu consigo saber se as iniciativas que eu tive relacionadas ao comercial reduziram esse indicador? Se eu pegar lá o índice de disponibilidade de equipamentos, aquelas iniciativas que eu tive na produção, realmente contribuíram para aumentar a disponibilidade dos recursos de produção e que eu pudesse utilizar mais esses recursos? Eu consigo avaliar esse índice de utilização dos ativos? Quando a gente volta, então, está chegando num nível um pouco mais detalhado do projeto. Eu sou capaz de afirmar com certeza que os requisitos de negócio para aqueles projetos foram levantados com acuracidade, ou seja, eu realmente entendi o que era a necessidade do negócio, ou simplesmente eu atendi ao pedido direto da solução que já foi requerida diretamente pela área de negócio. Ou seja, a gente, como TI, a gente teve o papel de tentar identificar exatamente qual era a necessidade do negócio, ou a área de negócio nos procurou já dizendo eu preciso disso e a gente foi cotar quanto que é isso. Outro ponto importante, a gente consegue perceber, a gente consegue avaliar quais são aquelas capacidades, aquelas potencialidades, aquilo que a gente vai precisar no futuro do negócio, ou seja, se a minha empresa, por exemplo, estiver buscando aumentar as vendas em exportação devido ao cenário econômico agora em que o mercado interno não está tão aquecido e eu tenho que buscar clientes fora do Brasil. Eu tenho aquilo que é necessário, aquela capacidade necessária para atuar no mercado externo, seja isso competências de negócio, e essas competências de negócio, quais seriam as competências de sistema que a gente precisaria ter para suportar essa estratégia de negócio? Ou a gente vai abrir um segmento novo, a gente vai começar a atuar agora num canal novo de comercialização, por exemplo, e-commerce, e fortalecer venda direta. Eu tenho essa capacidade necessária para, por exemplo, retornar de forma imediata para o consumidor quando vai ter a disponibilidade do produto, uma vez que ele tenta fazer a compra direta. Ou seja, e quando eu começo a olhar em outros processos internos, se eu tiver num cenário de crescimento, e eu estiver aumentando o faturamento, quais são as novas capacidades que eu tenho que ter, por exemplo, na minha logística, por exemplo, de expedição, os pedidos que foram os que eu tenho que atender, quais são essas novas capacidades que eu tenho que ter? Isso desdobrando em tecnologia. Eu preciso ter uma nova funcionalidade de capacidade de RFID, eu preciso trabalhar com coletores e códigos de barra. Opa, deixa eu ver. Todos conseguem... A apresentação continua visível para todos? Só um momento que para mim ela deu... Eu tive um problema rapidinho aqui, já estou carregando novamente a apresentação. Perfeito. Ok, podemos dar continuidade. Então, esses são os desafios da TI em relação ao negócio. Então, quando a gente começa a avaliar tecnologia, de uma forma geral, a TI ou sistema de informação de uma forma geral, isso sozinho não tem valor intrínseco. Na verdade, o grande valor da TI vai ser o resultado e os benefícios gerados a partir do uso efetivamente da empresa dos ativos tecnológicos, vamos pensar aqui em infraestrutura, etc., e também dos sistemas de informação. Tá? Então, um dos grandes pontos que são o desafio e é algo que a TI é questionada há muito tempo é
a capacidade, se a TI realmente eu tenho um ROI daquilo que eu faço na TI, se os projetos de TI não são somente um projeto para um sonho de custo, se a TI realmente estrategicamente é capaz de ajudar o negócio a atingir seus objetivos. Então, o ponto-chave o novo papel, o papel requerido da TI, o desafio da TI é conseguir mostrar para a área de negócio que a gente é um parceiro dela, um parceiro interno dela, que a gente consegue ajudar a reduzir ou evitar custos futuros, aumentando a eficiência da equipe, a eficiência em controle, a eficiência operacional mesmo, e que também a TI é uma forma de gerar novas receitas para o negócio. Então, mais adiante, eu quero comentar mais desdobramentos sobre essa questão do foco em benefícios. Então, aqui uma associação a norte-americana que realiza pesquisas sobre aplicativos, utilização de aplicativos nos Estados Unidos. Eles apontam a 3 principais causas para o vazamento de valor das iniciativas que a gente faz. Um dos primeiros, então ele mostra o seguinte: daquele valor esperado pelo negócio, a primeiro ponto de perda de valor está definido a construir as coisas certas, ou seja, a ineficácia que a gente tem entre selecionar os projetos, sejam grandes ou pequenos projetos, e a priorização desses projetos e demandas no dia a dia, já é por si responsável por uma perda de até 10% do valor gerado. Ou seja, quando a gente prioriza mal, escolhe mal o que fazer, a gente já tem uma perda de valor por deixar de fazer aquilo que era mais significativo para o negócio. Ou seja, isso depois até ao final mais ao final eu gostaria de falar, por exemplo, sobre compliance também, como compliance entra nessa equação. Então, da mesma forma, quando eu utilizo a maior parte do meu budget de TI, por exemplo, para atividades de compliance legal, qual é o impacto o que eu deixo de fazer, por exemplo, em relação à estratégia da empresa? Muito importante, eu não estou dizendo que a gente deva não atender uma legislação, não atender um requisito legal, não atender uma obrigação, não atender um requisito de cliente em detrimento à estratégia. Na verdade, o ponto-chave é como que eu consigo, mesmo tendo compliance, tendo demandas legais e que eu sou obrigado a fazer, por assim dizer, como que eu consigo buscar as oportunidades e os benefícios que eu teria daquilo que está ligado à estratégia do negócio, e não enxergar somente como um custo, mas esses pontos que são importantes para o negócio, eu conseguir buscar os benefícios para conseguir viabilizar eles, apesar do budget que talvez eu esteja exprimido nesse ano. Um outro ponto importante é a questão de construir certo aquilo que foi priorizado, ou seja, provavelmente eu já devo ter um cenário de negócio, um processo de negócio implementado. Para esse processo de negócio, eu devo ter eu devo ter uma série de aplicativos e soluções já disponíveis, seja SAP, não SAP, sistemas legados e outros sistemas que são utilizados para realizar aquele processo. Como que eu utilizo, eu vejo essa minha complexidade de arquitetura técnica e como que eu construo uma solução para otimizar o uso dessa arquitetura técnica e essas soluções que eu já tenho disponíveis para que eu consiga entregar a solução. Porque quando eu não utilizo adequadamente aqueles recursos que eu já tenho disponíveis, eu não construo a solução, aqui eu já tenho uma grande perda de valor para o negócio. E um terceiro ponto, e é um ponto que é bastante comum, e esses números aqui, pela minha experiência, estão bastante coerentes, grande parte da perda se dá no momento de utilizar as soluções que foram construídas. E isso se dá, por exemplo, do baixo envolvimento de pessoas da área de negócio durante o próprio desenvolvimento, teste e validação em si. Uma vez entregue a solução, não é claramente repassado para as pessoas como utilizar, quais são essas funcionalidades novas ou como isso se insere no processo de negócio. Se a gente pegar processos, por exemplo, que tem um alto turnover, como que essas pessoas que estão entrando novas vão receber as informações e o treinamento para utilizar essas ferramentas. Hoje em dia a gente já tem soluções, por exemplo, de ensino à distância, mesmo de uso corporativo, que poderiam facilitar e maximizar a exploração das soluções que são implementadas. A gente poderia ter, inclusive, isso a gente tem isso
hoje disponível que a gente poderia utilizar para maximizar o uso das soluções. E o ponto-chave é assim, as pessoas que estão envolvidas na operação no dia a dia, se a gente pegar e não precisa necessariamente eu estar falando aqui de um operador de máquina, por exemplo, um operador é uma pessoa que tem um índice de escolaridade ou um índice técnico muito avançado. Mesmo analistas de negócio que estão envolvidos no processo, nas atividades do dia a dia, muitas vezes estes não compreendem o contexto da atividade dele dentro do objetivo organizacional. Isso vai se perdendo. Então, à medida que dentro da empresa mesmo, quando eu tenho o meu objetivo estratégico, isso vai se desdobrando em cada atividade, até em nível tático, até o nível operacional, existe uma perda do entendimento da pessoa em relação a qual é o objetivo real que ela está ajudando a atingir. E isso leva a uma realização de valor entre 50% e 65% daquelas atividades, daquelas iniciativas que a gente tem. Existe um indicador da SAP, é um indicador global, o que é bastante crítico, que a SAP tem um indicador de que nas empresas que já utilizam SAP, elas conseguem, de todos os desenvolvimentos, ampliações que foram feitas no ambiente, customizações, as empresas atualmente utilizam no máximo 60% daquilo que foi desenvolvido. Isso quer dizer que muito dinheiro foi investido em desenvolvimento, isso provavelmente teve investimento em testes, toda vez que eu tenho que fazer uma atualização de versão do SAP, eu tenho um novo investimento para validar aquilo, e todo esse investimento ele é perdido. Ele é perdido porque aquilo que foi desenvolvido, que está disponível, não está sendo utilizado, e esse dinheiro é perdido ali. Então esse é mais um grande fator que mostra que a capacidade de eu priorizar aquilo que é importante, construir certo uma solução e depois buscar conseguir olhar na perspectiva de quem vai utilizar aquela solução no final, é fundamental para que a gente consiga realizar o valor esperado para o negócio e atingir os objetivos de negócio. E dentro dessa questão de priorização, a gente, quando a gente precisa de uma política de governança de TI, é muito importante que a gente consiga avaliar sobre dois prismas. Um deles é a criticidade. Então, aqui a gente tem sugerido para os nossos clientes a utilização da GUT, por exemplo, que é uma ferramenta bem simples e bem direta, que avalia o índice de gravidade, urgência e tendência para priorização de demandas. Então, sejam projetos ou sejam demandas emergentes e manutenções evolutivas que a gente tenha que fazer para a área de negócio. Só que a GUT, então, ela vai me dizer, por exemplo, eu tenho um problema que é extremamente grave, ou seja, eu estou parando a minha expedição, estou parando a minha linha de produção, estou parando a produção do cliente, por exemplo, se eu estou num cenário de business to business, eu estou parando alguma coisa e o impacto disso é muito grave. E a urgência é quando eu deveria estar agindo naquilo. Eu tenho que agir no curto prazo, eu posso agir daqui 1 mês, 3 meses, no longo prazo. E um outro cenário é a tendência, ou seja, se eu não fizer nada, isso vai piorar ao longo do tempo, isso vai se manter estável, ou na verdade isso não vai acontecer, vai se resolver sozinho. Então a GUT, ela ajuda na questão de criticidade. Mas a gente não pode atuar somente pela GUT, porque senão a gente acaba atuando num cenário de quem grita mais. E muitas vezes a gente sabe que dentro da estrutura da empresa há outros fatores que são chaves para se tomar de decisão. Que a gente tem uma hierarquia formal, a gente tem uma hierarquia política, que às vezes é o que influencia bastante na tomada de decisão e priorização. Então é muito importante que a gente consiga trazer outro aspecto para tomar a decisão, que são os benefícios. Os benefícios gerados para o negócio. E esses benefícios gerados para o negócio, eles têm que, de alguma forma, estar ligados à estratégia da empresa. Então, eu quero desdobrar um pouco mais essa questão dos benefícios, falar um pouco de estratégia, para que a gente consiga, para que quando a gente chegar no framework, seja possível a gente fazer um link de como a gente avalia as demandas, os projetos e as iniciativas e consiga linkar até a estratégia da empresa para tomar a decisão e depois a gente consiga rastrear se aqueles benefícios que eram esperados no início dos projetos foram efetivamente realizados pelo negócio. Então, aqui, um ponto-chave é que o papel da TI no negócio hoje, além de ter aquelas iniciativas, aqueles serviços ali que a gente está buscando, por exemplo, alinhados ao ITIL, com processos do ITIL,
a gente tem que começar a mudar o posicionamento da TI. E isso leva a gente a pensar como a TI define a sua estratégia em alinhamento com o negócio. Então, aqui entram questões de arquitetura empresarial, mas também a própria estrutura da TI. A TI, o quanto a TI está inserida no negócio, como é a relação da TI, o posicionamento da TI para atendimento do negócio. A gente tem uma estrutura que permite a gente, por exemplo, atuar com o modo 1, o modo 2, que recentemente o Gartner tem inserido, ou seja, eu consigo inovar e também atuar no modo tradicional de desenvolvimento de produto, no desenvolvimento de soluções. Então, isso leva a mudar o papel da TI no negócio. Mas algo que é muito importante hoje, que os analistas de negócio tenham claros e diversos níveis, e os demais níveis da TI consigam perceber, é que hoje a TI não consegue mais gerar o benefício necessário para o negócio enquanto se a gente tiver um papel exclusivamente de tirador de pedido. Ou seja, a área de negócio vem com uma demanda, a gente simplesmente transfere essa demanda para fazer uma cotação com 2, 3 ou mais fornecedores dentro de um processo formal de compras e a gente realiza aquela demanda específica com o fornecedor mais barato. Hoje, é esperado que a TI seja capaz de identificar junto com a área de negócio quais são os requisitos de negócio, criticar esses requisitos de negócio ao ponto de conseguir identificar quais são os benefícios realmente esperados, a gente deixar de atuar simplesmente talvez num efeito de um problema, mas buscar quais são as causas e buscar soluções para atuar nas causas dos problemas, para que a gente efetivamente consiga entregar uma melhoria. E quando a gente busca a solução, conseguir olhar para dentro da arquitetura de TI e buscar qual é aquela solução que vai ser mais racional dentro da arquitetura já existente, mas também conseguir identificar quando eu preciso ser disruptivo, ou seja, quando que eu tenho que buscar uma solução em mobilidade, que hoje a gente tem falado bastante. Por exemplo, a gente está falando bastante em indústria 4.0. Quando efetivamente... Qual é o benefício que eu teria, por exemplo, de ter uma máquina que esteja ligada através da internet com uma outra máquina, um outro departamento, ou com um sensor de temperatura, ou com algum outro tipo de dispositivo dentro da minha indústria? Quando que isso efetivamente eu vou ter um benefício para o negócio? Qual é a aplicação disso? Então, aqui só falando, então dentro da Peliçar a gente criou um modelo de sustentação que a gente tem trabalhado com os nossos clientes, e a ideia desse modelo de sustentação basicamente é a gente conseguir ajudar o cliente e trabalhar junto com a TI do cliente para simplificar a arquitetura de TI, otimizar os recursos, prover agilidade, conseguir ajudar na inovação. Então, a gente, por exemplo, na inovação, a gente tem trabalhado com alguns clientes nossos em parceria, realizando seminários e trabalhos de design técnicas, de design thinking para buscar a solução e inovação, né? Com o enfoque de conseguir criticar mais os requisitos de negócio, entender esses requisitos de negócio e conseguir ter um serviço de ponta a ponta junto com a TI para que a gente consiga entregar o benefício para o negócio, o benefício esperado, e não simplesmente uma funcionalidade nova, uma funcionalidade de TI, simplesmente uma funcionalidade de sistema, SAP, por exemplo, mas sim conseguir entregar um benefício para o negócio, que pode ser uma redução de custo, pode ser evitar um custo, ou talvez seja a geração de novas receitas para o negócio. Então, aqui eu vou trazer para vocês um case que a gente fez junto com o Grupo Randon, e esse é um case clássico de um cenário de TI, em que a área de negócio buscou a TI lá da Randon e que a gente fazia esse trabalho junto com a sustentação, e eles buscaram com eles já chegaram com um pedido de solução claro. Eles queriam um relatório para que fosse possível que a Randon, que é a empresa, que é a montadora do grupo, ela tem uma relação... Desculpa, deixa eu retomar aqui a linha de raciocínio. Lá no Grupo Randon, o Grupo Randon é formado por 6 empresas, em que eu tenho uma montadora, e eu tenho outras empresas que estão dentro da vertical da Randon, que fornecem peças para essa montadora. Uma delas é a Suspensys. A Suspensys fornece eixo, balancinho, mola e outros
e outras peças para o grupo Randon. E lá, todas essas empresas estão ligadas através do SAP, então eles têm uma relação de cliente e fornecedor e todo o planejamento delas é integrado. E em determinado momento a Randon, que é a montadora, chegou para a gente com um pedido que era: eu preciso de um relatório em que eu consiga mandar para a Suspensis a lista de todos os materiais que ela precisa me entregar hoje, para que eu consiga fazer a produção de hoje, a produção de amanhã e dos próximos dias. Isso, num primeiro momento, soou bastante estranho para a gente, porque, como o planejamento já é integrado, essas necessidades já estão claras ali, já estão claras dentro do SAP. E, além disso, dentro da própria ordem de produção e relatórios que a gente tinha ali já disponíveis, já standard disponíveis, essa informação já estava disponível. Então, o que a gente buscou junto com a TI? A gente foi até a área de negócio e começou a buscar entender melhor qual era o requisito real, por que eles estavam pedindo esse relatório. E dentro dessa investigação que a gente fez junto com a área de negócio, a gente identificou que, na verdade, o que acontecia? O grupo ali, a Randon, ela estava tendo problemas de paradas de linha por falta de material. E, em contrapartida, eu tinha um alto estoque de material da Suspensys na Randon, só que eu não tinha o material certo ali disponível. E em outros momentos, essa falta de material se dava simplesmente pelo processo de abastecimento da produção. Então, a gente fez um trabalho conjunto de avaliação, de identificação de requisitos, levantamento de requisitos, identificação de processos, e a gente chegou com a solução de implementar o Just in Sequence para que eu pudesse fazer o fornecimento, a Suspensys pudesse realizar o fornecimento direto na linha da Randon, com os materiais identificados por ordem de produção, na quantidade certa, identificados adequadamente, no momento certo, e sem que com o objetivo de acabar com essa parada de linha. Só que dentro desse trabalho de levantamento, a gente começou a identificar vários outros fatores de perda e de desperdícios que a gente tinha no processo, que a gente foi solucionando, a gente foi conseguindo incrementar na solução e gerar um benefício maior para o negócio. Então, qual foi o primeiro grande benefício que a gente entregou para o negócio? Ali na Randon, imagine que a gente está falando de eixo de carreta. É um material de alto valor agregado e de alto volume. Então, a Randon mantinha no seu depósito pelo menos 3 dias de produção em estoque, que com a implementação do Just in Sequence a gente conseguiu eliminar fazendo através do abastecimento direto em linha. Desse trabalho, só em redução de estoque, no primeiro mês, a gente conseguiu ter uma redução de 1,5 milhão em valor de estoque. Isso já no primeiro mês de Go Live da iniciativa. Mas a gente teve uma série de outros benefícios que foram sendo gerados a partir dessa solução. Um outro ponto, como eu falei, esse material é um material de alto volume. Então, em área, todos esses eixos que ficavam armazenados na Randon equivaliam a 4.700 metros quadrados em armazenagem. Ao eliminar a necessidade de ter esse armazenamento ali, a gente liberou 4.700 metros quadrados para novos projetos. Um outro ponto que foi importante, o fornecimento para a Randon, caminhões, então eu fechava toda a necessidade que era para o dia seguinte, ou para o horizonte daqui 4 dias, a gente fechava um frete. Esse frete, simplesmente, o caminhão pegava o material de um lado da rua, passava na portaria da Suspensys, atravessava a rua, entrava na portaria da Randon e armazenava esse material lá na área, colocava esse material na área de armazenagem. Então, a gente conseguiu, através desse processo, uma redução do frete de 216 mil ao ano. Outro ponto, a gente conseguiu utilizar a mão de obra interna, fazendo o transporte através de tratores, de forma sequenciada, ao invés de usar o transporte de caminhões. A gente conseguiu eliminar vários pontos de desperdício no processo. Então, o que eu tinha no processo? Lá na Suspensys eu tinha um trabalho de picking. Esse trabalho de picking depois fazia uma carga para montar o caminhão. Esse caminhão chegava na Randon, eu tinha que fazer um processo de recebimento, eu tinha que fazer toda a armazenagem desse material, e depois, na hora de fazer a produção, eu tinha que fazer um outro processo de separação para produção e abastecimento de linha, que envolvia empilhadeira, pessoas.
Com o abastecimento direto na linha, eu conseguia acabar com todo esse desperdício. Ou seja, eu fazia o caminhão, eu fechava o tratorzinho lá na Suspensis e eu entregava esse material direto na linha da Randon, reduzindo uma série de atividades que não agregavam valor ao processo. A gente conseguiu aumentar a curacidade e a curacidade do processo pela identificação dos produtos. Então, teve uma série de benefícios que foram gerados. Todos esses benefícios não seriam possíveis simplesmente com a entrega daquele relatório. Então, se eu fizesse simplesmente o relatório com a lista de produtos, o cara ia conseguir ele ia ter aquele relatório dos produtos, mas toda a operacionalização desse processo não ia ser feito, a gente não teria esse ganho. Então, esse é um case de trabalho conjunto da TI com o negócio, focando em benefícios e buscando as oportunidades de ganho, trazendo soluções diferenciadas e não simplesmente um relatório complementar que ia ter um ganho incremental muito baixo para o processo. Outro ponto bastante importante é que esse é um case em que, desde o pedido do relatório até a gente conseguir entrar em produção, a gente conseguiu fazer esse trabalho em 45 dias dentro de outro processo e metodologias que a gente conduz na Pelisário junto com os clientes para trabalhar no desenvolvimento de novas soluções. Então, falando um pouco sobre a estrutura de valor de negócio. Então, dentro do negócio, a gente vai ter um nível estratégico. Esse nível estratégico, eu tenho um nível estratégico, eu tenho um nível tático e eu tenho um nível operacional, olhando dentro de uma visão simplesmente de negócio. Lá nesse nível estratégico, o que a gente vai ter? Eu tenho a minha missão, eu vou ter a minha visão, então é muito provável que a gente tenha ali implícita e disponível para todo mundo na empresa, por exemplo, que a minha missão é faturar em 30% até, ou um número específico até 2020. Aumentar o market share, aumentar o número, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a minha rentabilidade, aumentar o meu EBITDA. É muito provável que a gente tenha isso bem claramente explícito em algum lugar. Esses objetivos estratégicos aqui, eles vão ser desdobrados em objetivos táticos, que vão ser os meus fatores críticos de sucesso para atingir aquilo. Então, quando eu falo, por exemplo, que o meu objetivo estratégico é aumentar a minha receita, essa receita, ao que vai ser aumentada, ela vai vir a partir de onde? Ela vai vir através de um canal novo de vendas, por exemplo, eu volto no exemplo do e-commerce. Ok, então quanto que virá de receita nova através desse e-commerce? Como que vai ser a minha promoção dentro desse novo canal? Quais vão ser os segmentos que eu vou atuar? Quais são os nichos de mercado que eu vou atuar dentro desse canal? Qual vai ser a política de preço que eu vou ter dentro desse outro canal? Isso quando eu estou passando simplesmente uma esfera de marketing. Mas ok, aí eu volto no exemplo que eu tinha dado anteriormente. E quais vão ser os fatores críticos para a logística, para a expedição, quando eu vou atuar nesse novo canal? Poxa, agora eu estou falando, por exemplo, de uma venda direta. Hoje eu emito nota para um cliente que, por exemplo, para uma distribuidora. Quando eu passo a emitir uma nota para um cliente que é pessoa física, quantos clientes eu vou ter? Como que eu cadastro o cliente no momento da venda? Quando eu faço faturamento, como que eu confio, como que eu vou trabalhar com devoluções caso o cliente não esteja lá disponível? Como que vai ser a minha estratégia de distribuição? Como que isso vai compor o custo do meu produto para formação de preço e análise de rentabilidade por produto dentro do canal, dentro do segmento? Então eu começo a ter fatores críticos que vão sendo desdobrados no nível tático. E cada fator desse eu tenho que conseguir medir no nível operacional, e ali eu vou ter várias alavancas de valor. Então, por exemplo, quando eu estou falando da expedição, eu começo a ter que medir a minha curacidade de picking. Eu começo a ter que medir qual que é a minha eficiência de expedição. Hoje, por exemplo, eu tenho 100 pessoas na expedição e eu estou faturando 1 milhão. Se eu tiver que faturar 2 milhões, como que eu consigo melhorar a minha eficiência operacional? Quais são as tecnologias, ferramentas e como que tem que ser o processo para que eu consiga? Eu não preciso necessariamente ter 200 pessoas para faturar 2 milhões, mas talvez eu tenha que ter 120 e eu consiga ter um ganho de produtividade da equipe para faturar mais, mas conseguir dar vazão a essa demanda adicional. Então, esse objetivo estratégico, desdobrado em fatores de sucesso até a alavanca de valor, vai me levando a pontos diferentes, que isso vai se desdobrando dentro da empresa em fatores diferentes. Até que em determinado momento isso vai inclusive chegar para a TI. Ou seja,
Quando eu estou falando que eu vou começar a trabalhar com e-commerce, qual que é a aplicação que eu vou ter essa informação de e-commerce? Onde vai ser essa aplicação? Como que tem que ser essa interface com o cliente? Esse meu cliente, ele vai acessar essa compra, ele vai fazer através de mobile ou ele vai fazer somente através da internet? Como que vai ser a minha estrutura de servidores para isso? Eu vou ter servidor em nuvem, eu vou ter um servidor on-premise, qual que é o nível de latência, link que eu preciso ter disponível para conseguir operar nessa nova funcionalidade? Então isso vai se desdobrando de área em área até que isso chegue na TI e outro processo de apoio, como RH, por exemplo. Qual que é o meu indicador? Qual que é o tempo hoje que eu preciso para contratar pessoa? Se eu quero para contratar um candidato. Poxa, se eu vou aumentar a receita, eu vou precisar de mais pessoas, talvez eu preciso melhorar a eficiência operacional do meu processo de contratação de funcionários para que o RH consiga buscar as pessoas qualificadas necessárias para essas funções que a gente vai ter dentro da empresa. Né? Então aqui, por exemplo, passando um exemplo de como dar esse desdobramento. A empresa quer ser a número 1 no mercado, ela precisa fortalecer o crescimento dela. Para fortalecer o crescimento, eu preciso desenvolver novos canais de venda e serviço e eu preciso penetrar em novos segmentos de mercado. Talvez eu tenha que atuar em classe A, classe B e hoje meu produto seja C, D e E. Eu vou ter que ter novos produtos, etc. Como que eu vou fazer a penetração nesses novos mercados? Talvez eu tenha que, nesses canais de venda, eu tenha que aumentar a minha capacidade de receita através de cross-selling e upselling. Ou seja, como que eu aumento o ticket médio desses meus clientes já existentes, nos canais que eu já atuo, mas talvez eu tenha que pegar esses novos produtos que eu estou desenvolvendo e conseguir ofertar para eles dentro do meu processo de venda e aumentar o meu cross-selling. Ou não, para penetrar em novos mercados, eu tenho que aumentar minha capacidade de gerar leads qualificados. Ou seja, eu tenho que encontrar novos potenciais clientes, conseguir qualificá-los, para conseguir atingi-los e gerar um compelling para conseguir fazer novas vendas. Então, como isso vai se desdobrando? E isso vai requerendo, em determinados momentos, por exemplo, que eu tenha um CRM diferenciado, que eu tenha novas funcionalidades para força de vendas. Aqui agora eu queria trazer um exemplo, por exemplo, quando a gente está falando de eficiência em custo. Eu quero aumentar a minha rentabilidade. Como que eu poderia fazer isso? Eu posso reduzir o custo do produto que eu vendo ou ser mais efetivo nas atividades relacionadas com venda. Uma forma de eu reduzir o custo do produto seria reduzir o custo que eu tenho de armazenamento interno. Ou seja, se eu aumentar a minha curiosidade de estoque, diminuir as perdas que eu tenho, por exemplo, com quebra e perda de estoque, reduzir os ajustes de estoque que eu faço porque eu não tenho um sistema, por exemplo, de WMS que me permita aumentar a minha curiosidade de estoque. Esse é um custo que pode ser diferencial para que eu consiga ter minha rentabilidade. Aí eu buscar a margem de contribuição disso para minha rentabilidade para conseguir montar um business case e provar o valor das iniciativas que a gente está fazendo. Outra forma é reduzir o custo. Só um momento aqui, eu consegui reduzir alguns custos relacionados com a venda, com o processo de venda em si, ser mais efetivo, ser mais eficaz, ser mais eficiente, aumentar a minha eficiência operacional. Então, esses desdobramentos estratégico, tático e operacional, eles existem no negócio, de alguma forma eles estão disponíveis. A grande desafio que a gente tem é, como TI, conseguir buscar um alinhamento com esses objetivos estratégicos, conseguir me aproximar do negócio e coletar esse tipo de informação, e não somente isso. Como eu tinha dito anteriormente, quando a gente está dentro da organização mesmo, o entendimento desses objetivos estratégicos, fatores críticos e esses indicadores, que são as alavancas de valor, não é claro para as pessoas que estão inseridas na própria área de negócio. Então, muitas vezes, quando você vai falar com um analista de marketing mesmo lá, ele não sabe qual o percentual de receitas novas que estão sendo gerados a partir das campanhas de marketing que ele está participando. Talvez ele não tenha essa percepção hoje. E quando ele vai pedir para a gente um relatório de tamanho de mercado lá com uma aplicação nova, a gente tem que questionar para ele, tá, cara, mas você está me pedindo agora para uma percepção nova de tamanho de mercado. Mas qual que é o benefício que isso vai trazer para você? Vai aumentar esse faturamento? Vai aumentar esse tamanho de receita de clientes novos? Essa nova receita através da campanha de marketing, é isso que você quer fazer? Você quer entender melhor qual é o tamanho do mercado, quais são esses clientes para ser mais assertivo nisso? Se ele me disser que ok, então esse é o nosso business case. Quanto que a gente vai aumentar disso? E aí que a gente começa a fundamentar os benefícios que a gente está gerando para o negócio.
Só que daí tem um ponto muito importante, assim, onde que a gente vai quantificar esses benefícios? Porque não é tão simples quantificar isso. Talvez os indicadores que a gente está querendo medir não sejam indicador que a gente poderia, indicadores de mercado que muitas empresas utilizam, talvez não seja um indicador que oficialmente a nossa empresa meça. Ou talvez a gente não consiga realmente medir hoje porque a gente não tem os dados disponíveis adequadamente, eu não tenho capacidade de processamento para medir esses dados, a gente está fazendo mudanças estruturais que eu não consigo obter esses dados. Então, como que a gente poderia, talvez sem ter o indicador, ou dentro das dificuldades que a gente tem de medir o indicador adequadamente, como que a gente poderia agir para, de qualquer forma, tentar buscar esses benefícios? Então, aqui tem um ponto que é interessante, que é o seguinte: a empresa vai ter lá uma posição buscada no mercado. Então, aqui, quando a empresa diz lá que ela quer ser a número 1 no mercado, quer aumentar a rentabilidade, quer aumentar a market share, isso eu tenho uma estratégia geral, eu vou ter os meus desdobramentos estratégicos, que eu posso utilizar o BSC ou outras metodologias para desdobramento estratégico, e isso pode se traduzir em falar em satisfação do cliente, aumentar a agilidade, produtividade, eficiência operacional, taxas de conversão, etc. Mas todos esses pontos aqui, eles têm alta relevância estratégica, têm alto valor agregado, contudo, a frequência com que eu consigo medir isso e o poder de diagnóstico, ele vai ficando menor à medida que eu vou me aproximando da estratégia. Um exemplo clássico é falar de EBITDA. Eu quero atingir um nível tal de EBITDA, de 20%, por exemplo, lá. Puxa, no meio do mês eu consigo medir o EBITDA? É provável que não. Eu não tenho todas as minhas vendas realizadas, o custo dos meus produtos provavelmente não vai estar atualizado, porque eu posso estar comprando matéria-prima hoje, que é importada, pela variação cambial, isso pode estar me custando 10% mais do que estava no mês passado. Então, a capacidade que eu tenho de medir, por exemplo, o EBITDA no meio de um período, não é suficiente para que eu consiga tomar as decisões e consiga fundamentar, talvez, business cases nesse momento. Uma das formas que a gente trouxe, então, da APIX, que é uma associação americana que realiza pesquisa e tem certificações, e ela evoluindo a questão de avaliação de gestão de operações, é a utilização de objetivos de performance. Esses objetivos de performance, esses 5 objetivos de performance aqui que a gente fala de qualidade, confiabilidade, velocidade, flexibilidade e custos, são objetivos que a gente consegue medir rapidamente. O poder de diagnóstico é muito grande. Eu vou depois, com a ideia do framework, mostrar para vocês como, mesmo sem um conhecimento extremamente avançado do processo, a gente consegue coletar os benefícios. E a gente consegue e a gente não precisa, dentro da área de negócio, acessar média ou alta gerência para que a gente consiga coletar as informações. Com o próprio analista de negócio, eu consigo medir esses objetivos de performance e coletar os benefícios das iniciativas que estão chegando para a gente. Tá? E como que isso funciona basicamente? Um outro ponto importante antes de eu mostrar o framework. Os objetivos de performance, eles também mudam ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Pensar o seguinte: há 2 anos atrás, é provável que muitas das indústrias estivessem num período de alta. A gente estava com um consumo interno ainda muito grande, então empresas que dependiam do consumo interno estavam conseguindo se manter muito bem. Eu estava faturando muito. Então, por exemplo, quando eu penso na logística de expedição, ou penso na produção, para mim era muito importante questão como velocidade, qualidade e confiabilidade, por exemplo. Ou seja, eu tinha que conseguir ser muito rápido para tomar as ações, realizar a entrega. Eu precisava ter confiabilidade para conseguir entregar os pedidos, porque se eu não entregasse, o meu cliente ia cancelar comigo, ia comprar no concorrente. E eu precisava ter qualidade, ou seja, eu tinha que sair com o produto com qualidade, porque se eu começasse a ter reclamação, ele ia no mercado e ia buscar com o meu concorrente.
Hoje, por exemplo, se a gente pegar a indústria automobilística, automotiva, que está num contexto bastante conturbado, hoje, quando a gente começa a falar questões sobre redução de custo, falar em custo, reduzir custos e buscar, por exemplo, ser mais flexível, ou seja, antes eu precisava de 10 pessoas para fazer 10 mil em faturamento. Hoje eu preciso fazer esse 10 mil em faturamento, mas eu preciso fazer com duas. Eu preciso ter mais flexibilidade, eu preciso conseguir ter mais eficiência operacional no meu processo, eu preciso reduzir os custos para que eu consiga manter minha operação. Então, o que acontece assim, ao longo do tempo, essas necessidades de performance em cada um desses 5 pilares, ela vai variando. Tá? E é importante que a gente entenda que essa variação ela acontece porque a estratégia da empresa vai mudando e a gente tem que acompanhar isso, identificando aquilo que é crítico para os processos e para que a gente consiga gerar soluções de acordo com aquilo que é crítico naquele momento. Então, falando dos objetivos de performance, o que é confiabilidade? Confiabilidade vem do inglês, que é dependability, que a tradução para português não fica muito legal, mas a ideia é conseguir entregar no prazo. Ou seja, eu tenho que conseguir entregar no prazo. Eu tenho uma data acordada, um volume e um valor a ser cobrado específico para o cliente, eu tenho que conseguir fazer isso de acordo com o que foi acordado com ele. E como que a gente quer medir a confiabilidade? Através de um número relativo. Eu vou pegar de cada 100 pedidos que eu faturei, quantos saíram completos e quantos saíram dentro da especificação que o cliente passou e saíram dentro do prazo acordado. Eu posso chamar isso lá do OTIF, que é o indicador que é bastante adotado como OTIF. Eu consigo medir isso através de um número relativo como um percentual, uma taxa de sucesso. Flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade que eu tenho de absorver variações. Essas variações podem ser em tempo, ou seja, eu tenho um cliente que pede hoje para entregar daqui a um mês, só que eu posso, cara, hoje é o mercado do jeito que está, se chegar um pedido falando que eu tenho que entregar daqui a uma semana, eu tenho que me virar e conseguir entregar daqui a uma semana. Eu preciso ter essa flexibilidade para conseguir atender esse pedido que chega no curto prazo. Pode ser em volume. Hoje o cara me demanda 10, eu estou em baixa, mas amanhã pode ser que ele venha e me faça um pedido 5 vezes maior, eu tenho que conseguir entregar, fazer essa variação em volume. Mas vamos colocar aqui também, sair um pouco, pensar talvez em processos administrativos. Hoje eu tenho que passar, eu estou recebendo 1000 notas fiscais ali no meu recebimento. Se amanhã eu receber 2000, como que eu consigo manter o meu processamento da entrada dessas notas, garantir que o preço que está sendo cobrado de mim está correto, sem que eu tenha que efetivamente aumentar a minha capacidade de pessoas absurdamente. Tá? E isso pode ser um ponto, por exemplo, para que a gente busque uma solução para automatização desse processo. E o outro ponto é frequência. Ou seja, hoje eu estou sendo pedido, eu faço um pedido semanal, eu tenho que começar a trabalhar com pedidos diários. Ou seja, hoje, por exemplo, auditoria. Hoje eu recebo mensal, agora para melhorar o meu processo de fechamento, eu vou começar com processos proativos, em que eu tenho que fazer um fechamento parcial, proativos, semanalmente. Como que eu consigo disponibilizar ferramentas ou consigo melhorar o meu processo para que eu consiga fazer isso com... Um outro ponto é qualidade. Qualidade é uma forma bem fácil de definir o que é a ideia de qualidade, é fazer certo da primeira vez. E se eu faço certo eu não vou ter retrabalho, eu não vou ter que... Eu vou parar de gastar energia fazendo inspeção ou validação daquilo que foi feito. Tá? E a ideia de medir isso também é através do número... Ou seja, se eu pegar um exemplo de notas fiscais, a cada 1000 notas fiscais que eu emito aqui num processo de saída, por exemplo, que eu tenho que fazer uma nota writer, uma nota que seria manual, por exemplo, não é um processo automático. Quantas dessas saem com erro? E quando eu tenho esse erro, qual é o impacto que eu tenho no meu negócio? Além, eu posso ter retrabalho, então eu posso ter pessoas lá para retrabalhar isso. Eu posso estar gerando uma saída, eu posso estar pagando adicionalmente, eu posso estar fazendo um pagamento incorreto, e esse pagamento incorreto pode estar gerando um impacto no meu fluxo de caixa, pode estar impactando a minha rentabilidade. Então a ideia de, quando a gente fala em qualidade, é que eu consiga medir através de uma forma relativa, ou seja, eu vejo quantas saídas eu tenho do meu processo, do meu serviço, e quantas dessas saem com erro,
e o benefício que eu teria era, a partir do momento que eu implantar uma solução, esse número de erros que eu tenho vai ser reduzido de tanto para tanto. Velocidade. Aqui é tempo de resposta. Resposta rápida ao cliente, e o cliente pode ser um cliente interno ou pode ser um cliente externo. Quando eu venho, o meu diretor vem aqui e me pede, eu quero saber qual foi a variação de média de descontos que eu dei para as minhas vendas nos últimos 6 meses. Qual é o tempo de resposta necessário para que eu consiga trazer essa informação para que ele tome a decisão? O que eu preciso para que eu tenha essa informação de imediato? E qual que é o benefício que eu vou ter quando eu avalio isso? Quando eu avalio essa questão, por exemplo, de desconto, eu percebo que a minha política não está adequada. Em determinados segmentos que eu tenho um alto custo, por exemplo, de distribuição, em que a minha margem lá é muito baixa, eu estou dando desconto muito alto e isso está comprometendo a minha margem, o meu lucro líquido está sendo comprometido. E isso vai afetar diretamente o meu resultado no final do período e eu posso ter problemas no próximo ano por baixa liquidez ou baixa disponibilização de investimento, baixa disponibilização de ativos e recurso financeiro para investimentos no próximo ano. E isso pode afetar outros investimentos que poderiam ser ampliação de fábrica, criação de novos produtos, pesquisa, desenvolvimento, etc. E o custo, e por que o custo entra aqui como último e ele está como no topo aqui do nosso ciclo de objetivo de performance? Porque eu não consigo ter um objetivo, uma redução de custo de imediato. O custo ele é uma resultante de alguma ação que eu tenha feito em algum dos outros objetivos. Ou seja, lá em qualidade, quando eu paro de cometer, quando eu começo a fazer certo da primeira vez, eu não tenho retrabalho, eu paro de ter esse custo com retrabalho. Se eu não tiver que, por exemplo, fazer auditorias no meu processo, eu passo a ter o custo com auditorias. Então, a cada ponto, quando eu aumento a minha flexibilidade, ou seja, eu consigo, dentro da minha capacidade instalada ali de pessoas e recursos, fazer mais ou fazer menos. Aqueles momentos que eu estou fazendo mais, ou que eu consigo me adaptar, eu consigo ter minha adaptação, eu estou evitando um custo ao conseguir assimilar as variações que eu tenho no processo. Então, esses objetivos de performance, eles são formas de eu conseguir trabalhar, como eu disse, com diversos níveis dentro da empresa, mas especialmente junto com o analista, e coletar essas informações a partir das necessidades que a gente tem. E isso eu consigo ver que através de um processo ali de entrevista e conversa e pesquisa de forma simples, a gente consegue buscar os resultados, e o que eu acho muito importante é que quando a gente fala aqui em medir benefício, não necessariamente a área de negócio está querendo se comprometer com o benefício que foi medido. Então, por exemplo, quando eu meço um indicador lá, que, por exemplo, lá na expedição, que o meu índice lá de utilização está muito baixo. E a gente vai colocar uma solução, por exemplo, de WMS. Para o cara que se comprometer que, por exemplo, ele vai sair de 80% de utilização para 90%, é um degrau muito grande. Então, às vezes o indicador em si não é o suficiente para a área de negócio engajar e comprar a utilização e comprar esse benefício. Talvez quando eu meço ali, por exemplo, que o tempo de resposta, ou a curacidade do picking, ou ali o número de erros, que é um número mais simples, que ele consegue se comprometer com uma margem menor, talvez é mais fácil para que a gente consiga gerar o business case. A área de negócio se compromete com aquele benefício e depois, quando a gente vai medir, a gente efetivamente consegue medir aquele benefício. Porque muitas vezes um degrau do indicador muito estratégico é algo muito grande e a própria área de negócio não quer se comprometer a aceitar e dizendo, hoje realmente eu sou tão ineficiente e quando entrar a solução eu consigo me comprometer a ter um salto de eficiência muito grande. Muitas vezes a gente precisa ter um ganho incremental e buscar outros tipos de benefício para provar esse benefício, para conseguir chegar até lá. E outro ponto bastante interessante é que esses objetivos de performance eles são correlacionados. Então lá quando eu falo em qualidade, por exemplo, se eu consigo fazer certo da primeira vez, provavelmente meu tempo de resposta vai ser maior. Ou seja, se eu faço certo da primeira vez, eu não preciso retrabalhar, então aquilo que eu levo, por exemplo, 12 horas para fazer, porque 2 são retrabalhos e inspeções, se eu consigo melhorar minha qualidade do processo, eu deixo de gastar 12 horas e passo a gastar 10, eu começo a ter benefício em velocidade.
Se eu faço certo a primeira vez, eu começo a ter posso ter um benefício em confiabilidade, ou seja, eu não vou ter mais problemas de não entregar para o cliente porque eu tenho algum defeito. Isso pode ser o cliente lá quando eu penso no produto mesmo, mas pode ser um cliente interno. Quando eu vou extrair lá aquela informação de média de desconto e eu tenho que fornecer isso para o cliente interno ali, que é o diretor, eu consigo entregar isso com a margem de erro muito baixa e no prazo que ele estava pedindo, eu posso ter um benefício em flexibilidade, ou seja, se eu estou fazendo certo, eu consigo garantir que se eu tiver um aumento de demanda, o meu índice de retrabalho não vai ser suficiente para eu não conseguir assimilar variações. Aqui eu peço desculpas, o slide tem um erro, mas com certeza aqui eu tenho um benefício em qualidade, em custo, quando eu faço certo a primeira vez, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. Se eu faço certo da primeira vez, eu vou parar de despender, eu vou parar de ter dispêndios com retrabalho, com auditoria, com dupla inspeção, com verificação adicionais e talvez com segregação, etc., porque eu estou fazendo certo da primeira vez. Quando eu tenho velocidade, da mesma forma, se eu consigo fazer mais rápido alguma coisa, hoje eu levo, por exemplo, meu tempo de fechamento é 5 dias, eu consigo reduzir meu tempo de fechamento para 2 dias. Poxa, eu vou ter um benefício em flexibilidade, porque então as avaliações que eu quero fazer, por exemplo, a definição de margem, de preço e custos para a formação de preço para o próximo período. Se eu tenho as informações já definidas, todo o fechamento feito no período anterior, a minha tomada de decisão, por exemplo, de marketing, de vendas para o próximo período pode ser maior. Eu consigo ter flexibilidade para tomar decisão. Eu consigo fazer isso mais rapidamente. Eu posso ter um benefício em custo, ou seja, eu não vou ter mais duas. O benefício em custo aqui ele pode ser visto como eficiência operacional. Se eu deixo de fazer de 5 para 3 dias, eu vou deixar de ter aquelas pessoas envolvidas no fechamento por 2 dias trabalhando nesse tipo de atividade. Eu posso estar trabalhando em outras atividades. Então, isso pode ser visto como um benefício, uma redução de custo nessa atividade especificamente. Confiabilidade, da mesma forma. Eu vou ter a relação de confiabilidade com vários dos outros objetivos. Então, esse framework de trabalho com os objetivos de performance, ele permite que a gente, a partir da ideia do conceito, trabalhando com cada demanda, eu consiga os benefícios e tentar trabalhar junto com a área de negócio para coletar esses benefícios e melhorar a tomada de decisão. Tá? E lá o último mostrando que custo, na verdade, é uma resultante dos outros objetivos de performance. Tá? O que eu gostaria de comentar adicionalmente aqui é a questão de compliance. Compliance, de uma forma geral, de requisitos legais, normas, impostos, etc., e requisitos de clientes, sociais, normas da própria empresa, etc. Trazer compliance para essa perspectiva é muito importante pelo seguinte, a gente tem vários clientes em que a gente conversa com a área de TI, eles dizem que, cara, eu tenho a sensação que 70% de todo o esforço da minha TI é feito para atender norma legal, atender uma exigência legal. E a grande maioria ainda é tributária. Né? Mas o que eu acho importante, tem vários aspectos que eu acho importante trazer para a perspectiva de TI. Tá? Por exemplo, se a gente como TI, quando a gente foi lá e fez uma implementação, por exemplo, de algo que eu trabalhei recentemente, que foi a questão do Reintegra. Reintegra é um benefício fiscal que é a área que as empresas poderiam ter de recuperação, se não me engano, de PIS, COFINS ou ICMS, desculpa se eu errei, alguém conhece, mas ter uma recuperação de algum benefício, de algum tipo de impostos, baseados no índice de nacionalização dos produtos que elas têm. Ou seja, se até X% do produto vendido, do meu produto vendido, fosse com itens nacionais, eu conseguiria ter esse benefício fiscal. É muito importante que a gente, como TI, a gente trate compliance não simplesmente como uma atividade obrigatória a ser feita, mas que a gente seja capaz de coletar esse benefício que foi gerado através das atividades. Porque quando a gente está falando lá que eu vou fazer um investimento de X mil reais para conseguir apurar todo o meu histórico de vendas e medir e quantificar o benefício que eu tenho e medir lá o benefício do Reintegra, não é essa a entrega da TI. O que a TI entregou para a área de negócio foi a capacidade de atingir aquele benefício fiscal
em milhões. Então a gente tem que conseguir trazer isso para a perspectiva e mostrar o benefício que a gente gera também quando a gente está gerando um benefício fiscal. Poxa, mas eu atendi uma demanda aqui que não era benefício fiscal. É algo que eu era obrigatório a fazer uma mudança. Tá, mas aí é importante que a gente consiga se aproximar da área de negócio e entender o seguinte, beleza, o que a gente está deixando de gastar, o que tipo de custo que a gente está evitando de ter ao conseguir ter uma aparelhagem, ter um sistema que me permita rastrear esse imposto, trazer isso para dentro de uma operacionalização eu rastrear esse imposto dentro das minhas operações e eu estar apurando e pagando ele de forma adequada. Esse também é um benefício. E muito importante, não é porque é compliance que efetivamente a gente tem que sair fazendo como direto. Isso talvez eu não consiga ser assertivo o suficiente de colocar isso de uma forma boa, mas é o seguinte, quando eu tenho que atender uma determinada legislação, alguma determinada norma, qual é o custo de eu não atender? Porque isso eu tenho que colocar na mesa também, o peso de eu não atender, para provar o benefício. Assim, isso ajuda a provar o benefício, mas é importante que fique claro para os executivos que em determinado momento a tomada de decisão talvez seja não atender nesse momento, talvez seja realmente investir em uma outra iniciativa estratégica e atender num segundo momento. Ou até mesmo mostrar para levar para uma tomada de decisão num caminho diferente. Eu acho que muitos de vocês trabalham em indústria, todo mundo viu o impacto que foi para o negócio atender NR12 alguns anos atrás, até hoje tem doído muito. Poxa, aquele foi um caso que as empresas tiveram que fazer tanto esforço e tanto trabalho que a NR2 a obrigatoriedade foi postergada por algum tempo. Tem empresas que até hoje acabaram não tão 100%, não tem 100% dos seus equipamentos adequados a atender a NR12, mas esse é um exemplo bem específico. Mas tem vários outros contextos, várias outras coisas que chegam para a gente com a demanda de TI e a gente tem que começar a colocar isso, né? E uma dica, talvez, que eu gostaria de dar é o seguinte, quando chega uma demanda da área de negócio que tem que fazer para amanhã uma obrigação legal, comece a inserir como obrigatório a data da portaria, por exemplo, porque às vezes chega uma demanda, isso aqui eu preciso que seja feita para da próxima semana, que tem que atender legislação, etc., e a portaria já faz um ano que foi definida, a nossa área de negócio foi ineficaz em identificar. Mas isso também evidencia uma oportunidade que a gente poderia estar buscando soluções para que a gente conseguisse ajudar a área de negócio a identificar melhor essas obrigações fiscais, legais, etc., para que a gente não tivesse esse problema e conseguisse se preparar melhor para atender as necessidades e demandas legais e etc., que são impostas para a empresa. Aqui um ponto que eu gostaria de deixar, eu vou abrir um pouco para dúvida, caso alguém tenha uma dúvida, todo esse material vai ser disponibilizado para vocês ao final do webinar, vai ficar disponibilizado também uma gravação do webinar, caso vocês tenham interesse. Uma mensagem aqui é que todos os projetos de TI têm resultados, mas nem todos trazem benefícios. Então, é muito importante que a gente consiga elevar o nosso senso crítico como TI, como analista de negócio e até mesmo como nível estratégico, para que a gente consiga se aproximar da área de negócio e buscar aquelas soluções que efetivamente vão entregar o benefício, vão levar a gente a atingir os nossos objetivos, vão ajudar a gente a sobrepor aqueles fatores críticos de sucesso e a experiência do usuário, a pessoa que utiliza realmente a solução, cada vez mais seja a melhor possível para aumentar a utilização das soluções que a gente tem desenvolvido. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou abrir um tempinho aqui. Não tenho mais nenhum conteúdo a apresentar. Ok. Bom, então aqui fica o meu contato. Aqui eu deixo também o contato dos meus colegas, o Christian e o André, que também são arquitetos do valor aqui da Pélissari. Caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês podem nos contactar diretamente por e-mail, tá? Gostaria muito de ter a oportunidade de interagir com vocês, trabalhar com vocês em demandas que vocês tenham no dia a dia.
Agradeço muito a participação no webinar e já lhes convido para a participação dos webinars futuros que a gente estiver fazendo aqui na Pelissari. Muito obrigado, tenham todos um bom dia, um bom trabalho.